Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 155. Vamos continuar o nosso estudo no dia de hoje, os capítulos 7 e 8 do livro de Macabeus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos agora no dia de número 155, capítulos 7 e 8 do livro de Macabeus. Confesso a vocês que eu fiquei muito feliz, fiquei de certa forma emocionado quando no capítulo 8 eu li algumas palavras, encontrei o nome de algumas cidades, Roma e também a Espanha, o país da Espanha. E eu pensei assim, nós estamos aqui já muito próximos de Jesus, muito próximos, aproximadamente anos 170, 160, 150. Aqui é um contexto histórico já muito perto de Jesus. Aqui é o final dos livros históricos. Quando nós terminarmos esses livros históricos, nós já teremos praticamente terminado toda a história lá do Antigo Testamento. E aí depois nós teremos os profetas, que é a resposta de Deus a cada um desses períodos que nós vimos até agora. Quando nós vimos o nome de Roma, deixa o padre fazer mais uma introdução, complementando o que eu disse ontem, porque é a primeira vez que aparece o nome de Roma, do Império Romano, e Roma que estava crescendo, Roma estava se desenvolvendo, e depois sairia o Império da Macedônia, que é esse Império grego, para depois entrar o Império Romano. Então aqui nós já vamos vendo que já vai surgindo a última grande potência, a última grande força imperial, até o momento da vida, da vinda de Jesus. Então aqui, se nós olharmos a história, aqui precisa ficar muito claro, é uma das formas que, lendo a Bíblia, meditando, também eu consigo ver aqui um resumo do Antigo Testamento, um resumo da Sagrada Escritura. Nós podemos dividir em gêneros literários, o Pentateuco, os livros históricos, podemos ver os livros sapienciais e depois nós vamos ver os livros proféticos. Ou podemos ver também os reinos, os impérios. Aqui existem 6 impérios. Nós temos o Egito, depois nós temos a Síria, no momento da queda das tribos do norte. Lembramos que Roboão ficou rei do sul, ali tem o sangue de Davi, e Jeroboão ficou rei do norte. Então, ali no reinado do norte, essas tribos, esse povo, eles foram conquistados pela Síria, antes de 732. E aí depois nós temos o próximo reinado, então sai o Egito, entra a Síria, e aí depois entra a Babilônia. Com a Babilônia, onde tem a invasão de Israel, ali por 597, a destruição do templo em 586, e aí depois o decreto de Ciro, que dá liberdade para aquele povo, ali no ano de 538, mais ou menos. Aqui, a história, os anos vão abaixando, até chegar no ano 0, que é o ano, que é o momento histórico de Jesus. Sai o Egito, entra a Síria, entra a Babilônia, passa pela Pérsia, depois nós temos a Macedônia, que tem como primeiro e maior de todos os seus reis, seus líderes, podemos dizer, imperador Alexandre Magno. E aqui já começa a surgir o último império, já começa a surgir o Império Romano. Então nós temos 6 impérios que vão ser uma força política e uma força externa muito grande em todo esse conteúdo da Sagrada Escritura. Então, para memorizar e nós não esquecemos, nós temos o Egito, temos a Síria, nós temos a Babilônia, nós temos a Pérsia, nós temos a Macedônia e depois nós temos o Império Romano. Para facilitar a compreensão do texto de hoje, eu gostaria de dividir esses capítulos, os 7 e 8, em algumas palavras-chave. No capítulo de número 7, nós podemos dar como palavra-chave
um novo rei. Aqui nós temos um rei chamado Dário, ou Dario, que é um novo rei, e aqui nós temos um momento de traição. Alguém que desejava ser sumo sacerdote, que desejava conquistar e ter as funções litúrgicas em Israel, trai o povo e entrega aquilo que era o povo de Israel para Dario ou Dário. Daqui a pouco nós vamos ver isso. E aí no capítulo 8, resumindo de forma muito clara, de forma muito direta, muito prática, nós temos aqui um acordo, uma aliança, o diálogo dos judeus com Roma. Chega uma carta a Roma, onde os judeus dizem aquilo que eles passavam, pedem ajuda, e aí os romanos prometem que iriam destruir a Macedônia, iriam destruir esse império grego se eles não respeitassem, aparece um termo até curioso, não respeitassem os seus amigos judeus. Então, primeiro nós temos aqui um novo rei, que é Dario, ou Dário. Aí depois nós temos, na sequência, um momento de traição. O nome do traidor é Alcimo, com M no final, Alcimo. E aí no capítulo 8 nós temos aqui a relação do Império Romano de Roma com os judeus. Veja ali no começo do capítulo 6, no capítulo 7. O texto de hoje são textos breves. No começo aqui vai contar no ano 151, Demétrio, filho de Seleuco. Então aqui nós chamamos também de reinado dos Seleucidas, porque Seleuco era aquele que era o rei antes, partiu de Roma e aportou com poucos homens numa cidade do litoral, onde se proclamou rei. E aconteceu que apenas entrou no palácio de seus pais, palácio real de seus pais, e as tropas se apossaram de Antíoco e de Lícias, pretendendo conduzi-los a ele. Ao tomar conhecimento do fato, respondeu: não me façais ver as suas faces. Então os soldados os executaram e Demétrio ascendeu ao trono como um rei. E aí, aqui nós vemos o período da traição. Aqui é uma das páginas tristes desse livro de Macabeus. Até agora, muitos conflitos, muitas guerras por defesa. Agora alguém do meio do povo, alguém que era um judeu, traindo a religião e traindo os seus conterrâneos. Então os soldados os executaram e Demétrio ascendeu ao trono do rei. Versículo 5. Foi quando vieram ter com ele todos os homens iníquos e ímpios de Israel, conduzidos por Alcimo, que pretendia o cargo de sumo sacerdote. Então aqui nós temos um novo rei. Quem que é o rei? Dário. O que acontece com alguns maus judeus? Eles vêm ter com o rei. E eles foram conduzidos por esse homem chamado Alcimo. E aí, aqui, a palavra que me vem na cabeça, desculpa o termo, a palavra que vem na cabeça é como se fosse uma prostituição. Pessoas iníquas, o texto fala iníquos, para mim é um prostituto. Foram lá no rei, olha, nós somos judeus, queremos entregar o nosso povo. Então, é isso que vai dizer aqui na sequência. Veja o texto dizendo, versículo 6. Eles acusaram o povo diante do rei, dizendo, veja, Alcimo, ele disse ao novo rei, Judas, com seus irmãos, fez perecer todos os teus amigos, e a nós expulsou da nossa terra. Envia, pois, agora um homem da tua confiança. Ele, indo até lá, há de ver toda a devassidão que Judas perpetuou contra nós e nos domínios do rei, e não deixará de punir aquela gente e todos os que o ajudam. Um homem que desejava ser sumo sacerdote, tirado dos judeus, ele vai diante do novo rei e diz, Judas cometeu grandes atrocidades, fez perecer muitos do seu povo, envia alguém lá e você verá aquilo que esse povo está passando. Depois vocês podem ver com mais calma esses detalhes a partir eu grifei aqui a partir do versículo 13. Então aqui um grande exemplo de traição, e aí Dário, naturalmente, ele vai enviar pessoas que são muito cruéis e muito duras para averiguar aquilo que está acontecendo. E aí o principal daquele que foi enviado por ele foi um homem chamado Nicanor. Ele foi à Judéia. E aí quando, ali no versículo 26, mostra que esse Nicanor, ele vai à Judéia. E nós temos aqui um
Um dos maiores atos desse Nicanor, enviado por Dário, é em relação ao templo, ameaças contra o templo. Aqui fica até difícil de resumir, o padre gostaria de ler com vocês. Então nós temos um novo rei, alguém dos judeus se apresenta a esse novo rei e diz assim: Judas tem matado o seu povo e expulsado muitos de nós da nossa terra. Expulsado quem? Aqueles que eram idólatras, aqueles que eram traidores, aqueles que tinham cometido apostasia contra a fé. Então, o rei Dário, ele reage, ele vai ao encontro de Israel, enviando Nicanor. E aqui as ameaças ao templo, versículo 33 e seguintes. Depois dessas ocorrências, Nicanor subiu ao monte Sião. Alguns dos sacerdotes e dos anciãos do povo saíram do lugar santo para saudá-lo amigavelmente e mostrar-lhe o holocausto que se oferecia pelo rei. Mas ele, escarnecendo deles e ridicularizando-os, profanou-os e prorrompeu em palavras insolentes, fazendo ainda, cheio de cólera, esse juramento: se Judas e seu exército não me forem entregues às mãos imediatamente, asseguro que ao voltar vitorioso incendiarei essa casa. E saiu dali com grande fúria. Então os sacerdotes entraram e, pondo-se de pé ante o altar e o templo, choraram e disseram: foste tu que escolheste essa casa para que sobre ela fosse invocado o teu nome, a fim de que fosse casa de oração e de súplica para o teu povo, pedindo a Deus: realiza, pois, tua vingança contra estes homens e seu exército, e que pereçam à espada. Lembra-te da tua blasfêmia e não lhes conceda trégua. Palavras de um povo que, novamente, quando sofre, quando tem dificuldade, reconhece e percebe a presença de Deus. Aqui, percebem que apenas a oração, o que era muito importante, não era mais suficiente. Eles precisavam fazer alianças, precisavam fazer acordos. E o acordo que surge aqui é um acordo com um novo grupo, um novo povo que era emergente, o império, aquilo que era povo romano, que depois seria o Império Romano. Então, gostaria de ver com vocês ali no começo do capítulo 8, como o padre disse agora há pouco. Entretanto, Judas tomara conhecimento da fama dos romanos. Dizia-se que eram poderosos e valentes, que se compraziam em todos os que se alinhassem a ele, e concediam sua amizade a quantos a ele se dirigissem. Falaram-se também de suas guerras e das suas valorosas proezas que tinham realizado entre os gauleses e como tinham dominado e tornado os seus tributos, e do que havia feito na Espanha para se apoderarem das minas de prata, de ouro e de todos os que lá se entregavam. Então, de todos que lá se encontravam. Então, Judas Macabeus, ele começa a ouvir falar que tinha um povo emergente, que gostava de fazer aliança, gostava de ajudar aqueles que os tinham como amigos. E aqui eram os romanos. Então eles decidem ir a Roma e decidem também fazer uma aliança contra Roma, uma aliança a favor junto com Roma. Fazem um pedido, dizem que Roma poderia ajudá-los, dizem tudo o que estava passando na mão dos Seleucidas, na mão de Dário, na mão daquele que era o Império da Macedônia. E aqui no final do capítulo 8, encerrando o dia de hoje, nós temos a resposta de Roma. Um pouquinho antes, no versículo 29, o final do capítulo começa ali no 31, versículo 29 diz assim: foi segundo estas cláusulas que os romanos firmaram aliança com o povo dos judeus. Se, depois dessas convenções, uns e outros dos contrastes deliberarem, acrescentar ou retirar alguma coisa, poderão fazê-lo a seu grado, e o que tiverem acrescentado ou retirado terá seu pleno vigor. E aí nos versículos acima mostra qual foi o acordo. Era um acordo de defesa e de fidelidade. Encerramento do capítulo, aqui a decisão dos romanos. Nós já vemos que os judeus eles conseguem arrumar um parceiro para estar junto com eles no combate. Quanto aos males, aqui palavras dos judeus. Aqui são palavras dos romanos. Quanto aos males que o rei Demétrio lhes vem infligido, já escrevemos a ele nesses termos. Por que fazes
pesar o teu jugo sobre os nossos amigos e aliados judeus? Se, portanto, eles novamente apresentarem queixa contra ti, nós lhe faremos justiça e te atacaremos por mar e por terra. Ali, os judeus veem diferentes formas de reagirem. Eles rezam, eles têm uma liderança e agora eles começam a fazer aliança com povos vizinhos. Irmão e irmã, a Sagrada Escritura em alguns momentos parece que são textos assim densos, textos que não é como nós esperávamos, apenas falando do amor de Deus, da revelação da misericórdia, da presença de Deus no nosso meio. Aqui nós temos o cotidiano de um povo que cometeu falhas, erros, mas agora um povo que deseja se defender, ter paz e viver a sua religião. E muitas vezes, para você ter paz, você precisa da guerra. Muitas vezes, para ter paz, você precisa se defender e, infelizmente, vencer adversários. E aqui nós encontramos os judeus se aliando com os romanos. Amanhã nós vamos ver os capítulos 9 e 10. Ali no começo do capítulo 9, nós vamos ver a morte deste grande herói que foi Judas Macabeu. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante com muita fé, com muita perseverança, até, se Deus quiser, no dia 31 de dezembro, quando teremos lido a Bíblia toda. Estamos caminhando para o encerramento dos livros históricos, no segundo livro de Macabeus. Depois, nós vamos para os livros proféticos, e aí cada vez mais estaremos próximos de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Parabéns pela perseverança. Continue lendo. Quem puder adiantar, adiante, adiante, adiante. Livro de Macabeus, temos menos capítulos. Para quê? Para nós, para aqueles que puderem irem adiantando. Que Deus te abençoe, te proteja e lhe dê a graça da perseverança até o fim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.